O caminho para a saúde começa dentro de você. Olá, eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, e nesse canal eu te ensino a integrar essas duas ciências para ter práticas mais conscientes. Bom, quando nós pensamos em saúde, é muito comum olhar primeiro para fora. Então, nós procuramos o melhor profissional, o melhor dieta, o melhor tratamento, o melhor exercício, o melhor método. Nós buscamos respostas em livros, em cursos, em redes sociais, especialistas, pesquisas científicas, enfim. E não há nada de errado nisso, porque o conhecimento ele é importante e ele pode transformar vidas. Mas existe uma verdade que muitas vezes ela passa desapercebida, que a saúde ela não começa fora de você, ela começa dentro. Porque na prática, muitas pessoas elas passam anos procurando soluções externas para problemas que têm raízes internas. Elas mudam de dieta inúmeras vezes, elas experimentam diferentes tipos de terapias, testam novos hábitos, compram produtos, seguem tendências e adotam protocolos. E, no entanto, mesmo após tantas tentativas, elas continuam sentindo que falta algo, que elas não encontraram o verdadeiro equilíbrio. E talvez esteja faltando justamente aquilo que nenhuma fórmula pronta ela pode oferecer, que é uma conexão profunda consigo mesmo. O Ayurveda, ele ensina que a saúde não é apenas uma ausência de doença, que a saúde ela é um estado de equilíbrio, um estado em que o corpo, a mente, as emoções, a consciência funcionam em harmonia. E essa visão ela é muito diferente da forma como normalmente nós pensamos. Então, geralmente, nós só prestamos atenção ao corpo quando ele está com algum problema, quando tem algo errado, quando surge um sintoma, uma dor, um desconforto. Mas a saúde verdadeira, ela não é construída apenas nos momentos de crise, ela é cultivada diariamente, através das escolhas que nós fazemos, dos pensamentos que nós alimentamos, das emoções que nós carregamos e da forma como nós nos relacionamos com a vida como um todo. E por isso, o caminho da saúde, ele começa aqui dentro. Ele começa na forma como você se escuta, começa na forma como você percebe os seus limites, começa na maneira como responde aos sinais que o seu corpo envia todos os dias. Pense por um instante quantas vezes você já sentiu que precisava descansar, mas ficou trabalhando até tarde. Quantas vezes percebeu que estava emocionalmente sobrecarregado, mas decidiu ignorar esse sentimento? Ou quantas vezes comeu sem apetite, apenas por ansiedade, por hábito, por distração? Esses comportamentos, eles são extremamente comuns, tão comuns que muitas vezes nem percebemos que eles estão acontecendo. É muito comum dentro do consultório, quando eu pergunto para um paciente se ele consegue distinguir entre a fome, o verdadeiro apetite e a vontade de comer. A maioria não sabe qual é a diferença, porque estão tão habituados a comer porque tem que comer, porque está na hora de comer, porque os outros fizeram, porque os outros estão fazendo. Não. E cada vez que nós ignoramos os nossos sinais internos, como esse que eu dei o exemplo anteriormente, nós nos afastamos um pouco mais desse estado de equilíbrio. E esse afastamento, ele raramente acontece de uma só vez. Ele acontece aos poucos, através de pequenas escolhas repetidas diariamente. O Ayurveda, ele descreve a doença como um processo gradual. Então, antes de um sintoma aparecer, geralmente existem sinais mais sutis. Alterações de energia, mudança na digestão, oscilação emocional, uma dificuldade para dormir, uma sensação de peso, agitação ou falta de clareza mental. O problema é que nós vivemos tão ocupados, olhando para fora, que muitas vezes nós deixamos de perceber o que está acontecendo dentro. Nós estamos atentos às notícias, às redes sociais, à demanda do trabalho, às expectativas dos outros, mas raramente nós direcionamos a mesma atenção para nós mesmos. E é exatamente aí que muitas vezes começa o desequilíbrio, porque a saúde
ela depende dessa capacidade de ouvir. Ouvir o corpo, ouvir a mente, ouvir as emoções, ouvir aquilo que está tentando ser comunicado através dos sinais da vida. O yoga, ele desempenha um papel fundamental também nesse processo. Por isso que essas ciências precisam ser estudadas e aplicadas em conjunto. Embora muitas pessoas ainda associem yoga apenas a posturas físicas, a sua essência, a gente já falou disso em outros vídeos, ela é muito mais profunda. Porque o yoga é essa prática de observação, é uma prática de presença, de consciência. Então, quando você desacelera e volta a sua atenção para dentro, você começa a perceber aspectos de si mesmo que normalmente passam desapercebidos. Você percebe tensões acumuladas, percebe hábitos automáticos, você percebe pensamentos repetitivos. Percebe também as emoções que estavam sendo ignoradas. Pouco a pouco, você desenvolve uma relação mais íntima consigo mesmo. E essa relação é o que transforma tudo. Porque quando existe essa observação, essa consciência, surgem novas escolhas. Quando existe a percepção, surge a liberdade. Quando existe essa conexão interna, torna-se mais fácil cuidar da sua saúde de uma forma verdadeira, de tomar decisões que muitas vezes não são fáceis, mas são decisões que vão trazer ali a tua saúde, o teu equilíbrio e vão restabelecer a ordem dentro de você. E o interessante é que muitas pessoas acreditam que saúde significa controlar tudo. Então eu controlo a alimentação, o peso, a rotina, os resultados, mas a vida não pode ser completamente controlada. Sempre existirão imprevistos, mudanças, desafios, períodos que vão ser mais difíceis. A verdadeira saúde, veja, ela não nasce da capacidade de controlar a vida. Ela nasce da capacidade de responder a ela com equilíbrio. E isso exige algo muito importante chamado autoconhecimento. Então, imagine uma pessoa que conhece profundamente a sua natureza. Ela sabe reconhecer quando precisa desacelerar, sabe quando precisa se movimentar mais. Ela percebe quando determinada situação está drenando a sua energia. Entende quando os hábitos favorecem o seu bem-estar. E essa pessoa não vive uma vida perfeita. Ela continua ali enfrentando os desafios como qualquer ser humano, mas ela possui uma bússola interna, possui uma referência que orienta as suas escolhas. E essa bússola, ela é construída através dessa autoobservação, desse autoconhecimento, dessa consciência. É por isso que o caminho da saúde não começa quando você encontra a dieta ideal ou a prática de yoga ideal. Tudo isso pode ajudar e vai, mas o verdadeiro ponto de partida ele é outro. Ele surge quando você começa a se conhecer, quando você aprende a observar os seus padrões, quando você reconhece os seus limites. Quantas vezes você foi numa prática de yoga e o professor sugeriu uma sequência de posturas e você ficou ali no sofrimento, na dor? Veja, eu sei que existe um limite, um limiar entre o autoesforço e a permanência num estado de dor, de desconforto, de desequilíbrio. Agora veja, quando você desenvolve essa capacidade da autoobservação, da consciência, dessa autoanálise, você permanece no período que é estável e confortável ao seu corpo e à sua mente, porque é isso que o yoga nos traz, essa busca pela autoobservação. Talvez seja por isso que tantas tradições de sabedoria ou tantas escolas clássicas de yoga enfatizem tanto a importância do autoconhecimento. Não só porque conhecer a si mesmo seja um objetivo distante ou filosófico, mas porque ele possui consequências práticas e profundas no agora. Então, quando você se conhece melhor, você faz escolhas mais alinhadas. Quando você faz essas escolhas mais alinhadas, você vai gerar equilíbrio. E quando existe mais equilíbrio, pronto, a
a saúde ela floresce naturalmente. Então, isso não significa que nunca haverá desafios, mas significa que você terá mais recursos para lidar com eles, mais clareza para compreender o que está acontecendo, mais sensibilidade para perceber os sinais precoces de desequilíbrio e até mesmo mais capacidade para retornar ao centro quando você se afastar dele. E talvez também seja essa uma das maiores lições que essas duas ciências, do yoga e do ayurveda, podem nos ensinar. Que a saúde, ela não é um destino que encontramos lá num futuro distante. Ela é uma relação que construímos no momento presente. Uma relação baseada nessa consciência, nessa presença, nessa escuta, em respeito à nossa própria natureza. Por isso, se existe algo que vale a pena lembrar, é isso: que antes de procurar todas as respostas fora ou em práticas, desculpa o termo, mas mirabolantes de yoga, porque a gente tem visto muito disso, veja, antes de buscar uma próxima solução, uma próxima técnica, aprenda a se escutar. Antes de tentar corrigir tudo, procure se compreender. Porque esse caminho da saúde, ele não começa numa boa prática de yoga, ou só numa escolha de uma dieta, ou numa técnica, ou num determinado tratamento. O caminho da saúde, ele vai começar dentro de você. E quanto mais cedo você iniciar essa jornada interior, mais profundamente você poderá experimentar esse verdadeiro significado de viver com equilíbrio, com vitalidade e com bem-estar. Nos vemos no próximo vídeo.